palavras são postadas no grupo ou no canal? Isso, eu tô salvando ela no canal, né? Mas eu tô enviando o link para o grupo. Ah, Certo? Porque para não perder o vídeo, não é isso? Então ela tá salva em um canal, mas eu compartilho o link com vocês pelo grupo. Ok? Então vamos lá? Eu estou vendo aqui que tem alguns alunos novos, né? Então essa é a nossa quarta aula, né? Então, boa noite, seja bem-vinda. Então, como a gente já trabalhou vários conteúdos, as aulas estão gravadas, então a gente já falou sobre os princípios gerais relacionados ao uso do medicamento, a gente falou sobre vias de administração em forma farmacêutica, sobre os princípios da farmacocinética, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a farmacodinâmica, que é uma outra área da farmacologia, certo? Então, o que a gente vai tratar nessa aula de hoje? Provavelmente vocês nunca ouviram falar de farmacodinâmica, né? Já que é uma área da farmacologia e quem ainda não cursou outra graduação, provavelmente nunca ouviu falar sobre essa área, né? Em específico. O nosso estudo de hoje, né? Nós iremos falar sobre os aspectos gerais dos usos de medicamentos, os mecanismos gerais de ação, ou seja, como os medicamentos atuam no nosso organismo, né? Como eles são classificados, e quais são os tipos de receptores, que é o local onde o fármaco se liga para desempenhar uma determinada ação. Deixa eu só copiar o link aqui, porque eu não sei se... Então, a farmacodinâmica, ela é uma área da farmacologia que estuda o mecanismo de ação dos fármacos, assim como a sua interação no seu local-alvo. Então, na aula passada, nós vimos, né, que o medicamento, para ele chegar e ter um efeito farmacológico, ele precisa ser absorvido, né, chegar até a nossa corrente sanguínea, e após chegar até a corrente sanguínea, ele precisa chegar ao tecido-alvo, né? Então, quando ele chega no local, ou seja, o que significa quando eu digo assim, tecido-alvo? Eu estou me referindo ao local ou à célula e que aquele fármaco ele vai ter afinidade pelo receptor e ele vai fazer algum processo de modulação da resposta daquela célula, né? Então ele vai modular a resposta daquela célula ou potencializando determinado efeito ou inibindo determinado efeito, né? Então exatamente, né, a farmacodinâmica ela é uma área da ciência, né, uma área dentro da farmacologia que estuda como o medicamento vai desempenhar aquela ação, que pode ser uma ação desejada ou uma ação indesejada, né? Claro que dependendo muito da dose ou do tipo de substância que está sendo utilizada. Então, cada fármaco, né, vai ter um seu local de ação, vai ter uma afinidade por um tipo de receptor, né? Então, isso na maioria das vezes um fármaco vai atuar sobre uma célula específica e vai desempenhar uma resposta farmacológica. E para que isso aconteça, né, a gente observa aqui que eu tenho aqui nessas bolinhas verdes uma representação como se fosse o fármaco, o medicamento. E a gente observa aqui que nessa célula ela tem vários tipos de receptores, né? Então eu tenho receptores que parecem um Y, eu tenho receptores que tem um formato de bolinha, um receptor que tem um formato mais azul, que é mais compridinho. Então, o meu fármaco ele vai conseguir se conectar com esses receptores desde que ele consiga se encaixar completamente, né? Então, esse processo, né, de encaixe ou de complementaridade que tem entre o meu fármaco e o receptor é o que vai determinar muitas vezes o efeito farmacológico. Então, a farmacologia ela é uma ciência que ela avalia não só o efeito clínico, né, ou seja, a resposta. Porque muitas vezes a gente tem uma resposta farmacológica, mas a gente precisa saber o que foi que ele causou, né? Então, se eu não sei o que o meu fármaco está fazendo no organismo,
é muito difícil eu avaliar, muitas vezes, né, a conduta ou desenvolver outros medicamentos semelhantes àqueles. Então, é muito importante saber onde aquele fármaco vai se ligar, como ele vai atuar no organismo do paciente, para que eu consiga, inclusive, planejar outros fármacos que tenham um pouco menos efeitos colaterais e que sejam mais convenientes para o paciente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir colocando aqui no chat, tá? Que eu já estou acompanhando. Então, a gente observa aqui nessa imagem que o fármaco, né, representado pela bolinha verde, ele se liga a um tipo de receptor específico, né? Ele se encaixa a um tipo de receptor específico, induzindo, então, uma resposta farmacológica. Então, esse processo de complementaridade, né, de associação entre o fármaco e o receptor é que muitas vezes está associado ao tipo de resposta farmacológica. Assim, né, a gente observa aqui que a farmacodinâmica, né, é a área da farmacologia que vai estudar o efeito farmacológico, ou seja, a resposta clínica que o paciente vai desenvolver após a utilização daquele medicamento, que pode tanto ser uma resposta de eficácia terapêutica, ou seja, o paciente ter uma cura, o paciente ter uma melhora do quadro clínico. Será que foi minha internet? Não sei. O pessoal travou para outras pessoas também, é porque às vezes o slide demora de carregar. Para mim travou. Explica essa parte novamente, própria, você está explicando, porque meu travou aqui e não deu para entender. Tá bom. Eu vou desligar a câmera, tá? Por conta desse, às vezes isso deixa a aula mais leve. Então, a farmacocinética, como nós vimos na aula passada, ela estuda os processos que acontecem para que o medicamento possa ser absorvido, distribuído, até chegar no seu local de ação, né? Então, quando esse fármaco, a dose administrada, ele vai para a corrente sanguínea, depois ele chega no tecido de ação, por exemplo, se eu tenho um fármaco que ele é utilizado para um problema hepático, né? Então, o local de ação, provavelmente, ele vai desenvolver alguma ação farmacológica no meu tecido hepático, né? Então, até ele chegar, a concentração que chega no local de ação, ele vai chegar até aquelas células que aquele fármaco tem afinidade pelo receptor e vai desencadear uma resposta farmacológica, né? E essa resposta farmacológica é o que a gente vai visualizar no paciente como uma resposta clínica, que pode ser uma melhora, né? Por exemplo, né, o paciente deixar de sentir dor, o paciente conseguir dormir, né, ou o contrário. Então, isso é eficácia farmacológica, né? Como é que a gente avalia se o medicamento fez ou não efeito, né? Então, é a partir exatamente da resposta que o paciente apresenta. Mas o paciente também pode apresentar uma resposta ruim, né? Nem sempre, quando o paciente utiliza um medicamento, ele vai ter uma resposta boa, né? Ele pode ter uma reação adversa, um efeito colateral por conta do uso de um medicamento. Então, essa resposta, sendo boa ou não, né, é o que nós chamamos de farmacodinâmica, ou seja, a farmacodinâmica estuda como o fármaco vai desempenhar seu efeito farmacológico, sendo ele, né, uma resposta benéfica ou não, certo? Então, nós estudamos na aula passada, né, formas farmacêuticas, fases da farmacocinética, e hoje estamos estudando as fases da farmacodinâmica, mas eu trago esse slide aqui para que vocês percebam que tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? A gente divide de forma didática, falar das formas farmacêuticas, das vias de administração, da farmacocinética, da farmacodinâmica, mas na verdade todo esse processo que acontece, né? Tudo isso acontece a partir do momento que o paciente utiliza um determinado medicamento. Então, a gente precisa planejar todas essas fases, saber exatamente de cada um desses processos para que a gente possa dar um medicamento ao paciente de forma segura, certo? Então,
quando a gente fala, por exemplo, de um desenvolvimento de um novo medicamento, a gente precisa estar atento ao fato de que um medicamento ele precisa passar por essas fases de avaliação para que eu possa administrar um medicamento seguro no paciente, né? Então, vários problemas já aconteceram de toxicidade farmacológica por conta, muitas vezes, de um medicamento ter sido lançado no mercado antes de se fazer as avaliações que nós fazemos hoje. Então, a pesquisa clínica ela mudou muito ao longo do tempo, exatamente. E hoje nós temos, né, estudos clínicos e as fases da pesquisa clínica que visam exatamente trazer mais segurança para o uso do medicamento. Assim, né, os medicamentos que nós utilizamos hoje, eles podem ser classificados de acordo à ação que eles desenvolvem, né? Então, eu vou ter fármacos ou medicamentos, né, que são comercializados que têm ação específica e aqueles que não têm ação específica, né? O que seria essa diferença entre a ação específica e ação inespecífica? Os medicamentos de ação inespecífica não necessariamente eles têm um receptor, né? Muitas vezes eles nem alcançam a corrente sanguínea. Por que isso, então? Porque, na verdade, eles são utilizados muitas vezes como um adjuvante, né? Como um efeito complementar, né? Então, a ação farmacológica não depende da ligação a um receptor específico, né? Depende das propriedades físico-químicas dessa substância. Eu não entendi não. Como assim ação inespecífica? Vamos lá, vamos para um exemplo, certo? Acredito que todo mundo aqui dessa sala já utilizou pelo menos um desses medicamentos que estão aqui nos nossos slides, né? Então, a gente tem aqui Estomazil, que é muito utilizado para azia, para mal-estar, o Lactopurga, né, para prisão de ventre, colírio, né, para hidratar a mucosa ocular, né, ou seja, um lubrificante da mucosa ocular, leite de magnésio que pode ser usado tanto para azia como também, né, como purgativo, né, depende muito da concentração que você utiliza. Normalmente ele é mais usado como um medicamento purgativo. O cloreto de... Oi? Conseguem me ouvir? Travou uma parte do que a senhora falou, não sei se foi só para mim. Pronto, eu vou repetir. Eu vou sair da sala aqui um pouquinho, porque travou o chat para mim. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Só saí um pouquinho para poder, porque eu não estava conseguindo ver as mensagens de vocês. Então eu retorno agora, tá? E vou repetir o que eu disse aqui na minha última fala, certo? Olá, pessoal, tudo bem? Voltei aqui rapidinho, só saí. Vocês conseguem ver meus slides? Não, né? Ou sim? Agora eu não tô mais. Pronto, é porque eu saí um pouquinho, desconectei, porque eu não estava vendo o chat. Pronto. Então, vamos lá. Então, eu havia começado, né, a discutir um pouco com vocês a ação dos fármacos, né? E tem alguns fármacos que não vão ter receptor, que eles irão se ligar para desenvolver uma resposta farmacológica, porque não necessariamente eles irão, né? Eles precisam ter um receptor na célula. Na verdade, eles vão modificar as propriedades físico-químicas, né? Auxiliando em algum processo fisiológico. Por exemplo, eu tenho aqui o estomazil. O que é o estomazil? Ele é um sal de frutas, né? Então, são vários sais. E ele, quando a pessoa utiliza, né, esse medicamento, ele vai neutralizar o pH gástrico, né? Então, por isso que a pessoa sente um efeito praticamente
imediato após a utilização, porque ele vai simplesmente, né, vocês sabem muito bem que o pH estomacal é um pH extremamente ácido, né? E, obviamente, quando a pessoa utiliza algum alimento, uma comida muito pesada, como uma maniçoba, uma feijoada, isso é uma digestão muito difícil. Então, a gente precisa produzir muito suco gástrico para digerir aquele alimento. E, muitas vezes, isso causa um desconforto, né? Então, alimentos muito gordurosos, muito industrializados, tudo isso acaba provocando, né? Para digerir esse tipo de alimento com muito conservante, a gente precisa produzir mais suco gástrico. E isso muitas vezes vai causar o mal-estar que nós sentimos, né? Após uma alimentação muito pesada. E aí, o que o Estomazil vai fazer? Ele vai simplesmente neutralizar aquele pH e causar uma melhora momentânea, né? Então, ele não tem uma ação farmacológica, ele vai apenas trazer um benefício, né, momentâneo naquela situação e, obviamente, se a pessoa continuar, né, com a alimentação desequilibrada, ele vai sentir esse desconforto sempre, né? Eu vou ter, por exemplo, lubrificantes oculares, que a função é exatamente, né, lubrificar, então não tem uma ação farmacológica, né? Basicamente ele vai hidratar, né, a mucosa ocular. E assim como os outros, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, o Bisacodil, que ele vai ter um efeito, né, aumentando as contrações na nossa mucosa intestinal e fazendo, obviamente, com que a pessoa acabe, né, tendo evacuações. O cloreto de sódio, né, que vai ter um efeito reduzindo o inchaço, porque o sódio ele puxa a água. O carvão ativado, que é uma das substâncias que a gente vai falar lá no final da aula, que ele é muito utilizado em casos de envenenamento, e lá no final da aula eu explico por quê, né, porque vai ser uma explicação um pouco mais complexa. Então a gente observa aqui que nem sempre, né, os medicamentos vão se ligar ao receptor, né? Mas, obviamente, esses fármacos de ação inespecífica não são a maioria, mas eles estão presentes, né, no nosso dia a dia e são importantes também para o manejo clínico, né, de algumas situações, principalmente para situações transitórias, né, para situações de saúde autolimitada e que necessitam de um manejo, né, momentâneo. Porém, nós também necessitaremos, muitas vezes, utilizar medicamentos que vão modular funções biológicas, né? Então, que vão modificar uma função biológica. E como é que ele vai fazer esse processo, né? Como é que o medicamento vai, por exemplo, né, reduzir os índices glicêmicos de um determinado paciente, que é o caso do paciente que tem diabetes alto e o medicamento consegue baixar a diabetes. Ou um paciente que utiliza um medicamento para hipertensão, a pressão do paciente está lá em cima, ele usa o medicamento e a pressão cai, né? Então, como é que isso acontece? Isso acontece porque o fármaco ele se liga a uma macromolécula biológica, que pode ser uma proteína, pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico ou até mesmo a própria molécula do DNA. Então, esse fármaco ele se liga e vai, por exemplo, bloquear uma função, né? Então, e isso faz com que ele tenha aquele efeito durante a sua utilização. Por isso que a importância de se fazer a manutenção, né? Então, o paciente ele utiliza o medicamento de tanto em tantas horas. Por quê? Porque aquele fármaco ele só vai se ligar ao receptor e ter aquele efeito farmacológico durante aquele determinado período, né? Então, para que esses fármacos de ação específica eles consigam ter efeito, eles precisam se ligar aos seus receptores farmacológicos, como nós conseguimos observar aqui nessa imagem. Então, eu tenho aqui essa imagem, né, de um fármaco e aqui do outro lado um receptor. A gente observa aqui que aqui embaixo eu tenho um quadrado e aqui em cima eu tenho, né, uma estrutura semelhante a uma bola. A gente observa que ele consegue se ligar a esse receptor, né? Porém, esse receptor aqui, que ele tem um formato que não é um formato de bola, né? E aqui embaixo não é um formato de quadrado, então provavelmente esse fármaco não conseguiria se ligar a esse tipo de receptor, certo? Então, ou seja, os fármacos de ação específicas, eles dependem da estrutura do fármaco, que deve ser complementar ao sítio de ligação do receptor.
envolve a ligação a receptor, né? E uma interação que nós conhecemos que é semelhante ao que acontece na nossa casa quando nós abrimos uma porta, né? Então, é qualquer chave que consegue abrir qualquer porta. Por que não? Porque existe exatamente essa relação de complementaridade, né? Então, não é qualquer tipo de porta, qualquer tipo de chave que vai abrir qualquer porta, né? Então, essa interação do fármaco com seu receptor, ele vai induzir respostas bioquímicas, fisiológicas, que é o que nós conhecemos como o efeito farmacológico. Então, eu vou ter vários tipos, né, de fármacos que vão atuar sobre, né, diversos receptores. Eu posso ter receptores nucleares, o meu receptor ser o próprio DNA, né, o medicamento, por exemplo, se ligar à molécula de DNA, enzimas, né, que são proteínas que vão catalisar reações químicas, receptores de membrana, então proteínas de membrana, canais iônicos, então os fármacos não criam novas funções. Então o fármaco ele não vai, né, não existe nenhum fármaco que vai mudar a sua genética, né, que vai fazer com que, por exemplo, o seu cabelo é castanho. Você não vai tomar um medicamento que vai deixar seu cabelo loiro, né? Ou ruivo. Por que não? Porque ele não muda uma função, né? Que já existe. Ele modula as funções celulares, né? Então, por isso, muitas vezes as pessoas, né? Acreditam numa propaganda, né? De um produto novo, muitas vezes, mas quando a gente começa a aprender a farmacologia, a gente observa que muitas vezes... Oi? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá travando bastante. Tá travando bastante. Eu acho que pode ser a internet dela, porque eu tô ouvindo direitinho. Então, Emanuela, tenta ver se você consegue melhorar a sua conexão. Às vezes você não... Novamente, pronto. Eu? Sai e volta, Não, né? Isso. A senhora da mão, tô conseguindo ouvir direitinho. Isso. Se você puder, quem tiver com dificuldade, tenta sair, voltar, ficar mais próximo do roteador, porque às vezes, né? Pode ser a internet particular, pode ser a minha, né? Pode ser a de vocês, mas como os outros colegas estão me ouvindo bem, eu acredito que possa ser a sua, certo? Aí uma das coisas é você sair da sala e voltar, que isso já melhora, tá? Então, cada fármaco vai se ligar a um alvo, né? E a gente precisa entender quais são os alvos farmacológicos, né? Ou seja, o que está acontecendo com aquela doença, né? Ou por que aquela doença existe? Então, muitas vezes, o nosso estudo para o desenvolvimento de um novo medicamento, eu preciso saber o que é a doença, né? Então, agora, a gente passou por uma pandemia, né? E exatamente por conta dela, a gente não pode estar tendo aula presencial. E uma das principais preocupações, né, com o surgimento desse novo grave problema de saúde mundial foi entender a doença, né? Então, por que eu preciso entender a doença? Porque se não entendendo o que acontece numa determinada doença, eu não consigo desenvolver um tratamento, né? Então, muitas doenças ainda não foram descobertos os alvos terapêuticos, né? Então, eu tenho doenças que eu não sei ainda exatamente o que causa aquela modificação estrutural. Vocês obviamente sabe que existem doenças que são genéticas, né? Então o paciente já nasce com alguma alteração, né? Com alguma mutação gênica, e isso muitas vezes faz com que o paciente desenvolva a doença até mais tarde, né? Como é o caso de diabetes, hipertensão. Então a gente sabe que muitas vezes a gente tem uma predisposição a desenvolver uma determinada doença por fatores genéticos, né? Então eu conheço pacientes com 18 anos que são hipertensos, né? E o que justifica isso? Provavelmente uma predisposição genética, né? É claro que, apesar de termos, né, predisposição a alguma doença por uma questão genética, nós podemos evitar, né, o surgimento dela com o envelhecimento. Por quê? Porque a gente consegue, obviamente, a partir de uma forma de vida saudável, a gente consegue evitar o aparecimento de determinadas doenças até certo ponto, né?
Então, aqui respondendo a pergunta da colega, isso acontece com as doenças crônicas, exatamente. Né? Então, com diabetes, hipertensão, a gente sabe que existe um forte fator genético associado a essas doenças. Né? Por exemplo, meu pai, ele sempre utilizou, né? Ele sempre teve uma alimentação, ele evitava muito comer alimentos que tinham fontes de gordura, né? Mas ele tinha, né, a família dele inteira tinha colesterol alto, né? Então sempre o colesterol dele sempre estava alto e ele fazia dietas assim de cortar, né? Não ingerir praticamente nada que tinha, né, um alto teor de gordura. Porém, mesmo assim, o exame dele permanecia o colesterol alto. Por quê? Porque ele tinha um fator genético, né? Então a gente sabe que o nosso colesterol, a molécula do colesterol, ele é sintetizado também pelo fígado. Então, muitas vezes, mesmo fazendo só, né, a dieta e uma atividade física, sozinho possa não ser controlado, ou alguns pacientes têm uma maior dificuldade de controle do que outros por conta de fatores genéticos. Assim como, por exemplo, a questão do ganho de peso. Né? Tem pacientes que têm um metabolismo acelerado e, consequentemente, conseguem perder mais peso do que outros. E tem pacientes que, contrário, né? Então, que não perdem, que sentem muita dificuldade de perder peso, exatamente porque o metabolismo desse paciente é lento. Né? Então, cada doença vai ter um alvo farmacológico e entender exatamente, saber qual é o alvo é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver um medicamento para aquela doença. Né? Então, por isso que tudo que nós ouvimos falar, né, assim, surgiu um estudo que mostra que a ivermectina ela funciona para o coronavírus, né? E muita gente comprou e utilizou ivermectina para se prevenir, né? Vou fazer aqui entre aspas, você não está me vendo, mas aqui eu estou fazendo aspas com as mãos, né? Então, assim, se prevenir entre milhões de aspas contra a infecção por coronavírus. Existia algum estudo de fato que comprovava isso? Não, né? Então, o estudo em si ele foi feito, né? Era um estudo preliminar, não era um estudo conclusivo que trouxe, que foi avaliado, né, na população para trazer um dado como esse, né, de tamanha importância, tamanha relevância. Mas, né, ou seja, por que eu não consegui? Por que a gente não consegue, né, no estalar de dedos, encontrar um medicamento que vai resolver um problema, né, de saúde mundial, como é o caso que nós estamos vivendo agora? Exatamente porque a gente não conhecia a doença. Né? Então, cada doença ela vai se comportar de uma forma diferente, principalmente no caso das infecções virais. Né? Então, eu preciso descobrir quem é o meu alvo farmacológico. Hoje nós sabemos muito mais do que antes, né? Exatamente porque muitos estudos foram processados, foram avaliados, né, a partir da utilização de alguns medicamentos e também a partir do acompanhamento clínico desses pacientes que desenvolveram a forma mais grave. Né? Então, eu preciso determinar quem é um alvo farmacológico, por exemplo, uma proteína, né, estrutural, se o alvo é a membrana de uma determinada célula, se é um canal iônico, se é uma proteína transportadora, se é uma enzima, se é o DNA, se é o RNA. Então, encontrar esse alvo é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver um tratamento farmacológico. Então, após encontrar esse determinado alvo, por exemplo, né, eu encontrei que existe um receptor que nesse receptor, né, que está presente nas células epiteliais ou nas células vasculares, esse receptor favorece, por exemplo, a entrada do vírus, né, na corrente sanguínea. Então, o que eu poderia fazer? Se eu descobrir que esse receptor, eu vou bloquear esse receptor, por exemplo. Né? Então, eu vou evitar que o vírus se ligue e consiga entrar na corrente sanguínea ou entrar em determinada célula. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro determinar quem é o meu local-alvo, né? E depois, após saber qual é o local-alvo, fica fácil. Por quê? Porque eu só vou determinar uma estrutura de um fármaco complementar para se ligar àquele receptor. Né? Então, esse modelo que justifica a interação entre os fármacos e os receptores é conhecido como modelo, né, chave-fechadura.
foi como eu havia dito para vocês, né? Então, eu tenho vários tipos de interação que pode acontecer entre uma chave e uma fechadura, né? Então, esses modelos são utilizados como um modelo similar ao que acontece com os fármacos e os seus receptores. Então, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, uma chave e a fechadura, né? E do outro lado eu tenho aqui o meu receptor, aqui em preto, e em vermelho o fármaco, né? Ou ligante. O que acontece? A gente observa que no modelo da chave original, a chave se encaixa completamente com o receptor, e aí o que acontece? Ela consegue abrir a porta. E o mesmo acontece com o meu fármaco, né? Que se liga ao receptor. Deixa eu mandar logo quando quiser. No segundo exemplo, eu tenho um exemplo de uma chave modificada ou de um ligante que não se liga completamente ao seu receptor. O que acontece? Então, nós observamos que, nesse segundo exemplo, eu não consigo abrir a porta, né? Então, o fármaco muitas vezes se liga no receptor, mas ele não é totalmente complementar e, por isso, ele não consegue, então, desenvolver uma resposta farmacológica. E no último exemplo, eu tenho o exemplo, né, da chave falsa, né, ou aqui do grampo, que ele consegue se ligar no receptor e ele, mesmo não tendo total complementariedade, ele consegue mesmo assim desenvolver um tipo de resposta farmacológica. Então, a gente observa que eu vou ter vários medicamentos, muitas vezes até da mesma classe, e que tem um efeito muito parecido. E para escolher um determinado medicamento, o que eu vou avaliar, né? Ou para desenvolver um determinado medicamento, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar a resposta, né? Então, muitas vezes, eu tenho dois medicamentos que são extremamente semelhantes à estrutura química deles, né? Então, eles têm uma estrutura química muito parecida. Porém, um medicamento, ele pode ter, então, uma ação, ele pode ter uma resposta farmacológica muito maior do que o outro medicamento. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a forma como ele se liga no receptor, né, ou seja, as interações que ele vai desenvolver com o receptor são diferentes e por isso um acaba tendo uma melhor resposta de eficácia do que outro medicamento. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Pode prosseguir. Então, nós observamos, né, que aqui, por exemplo, eu tenho vários tipos de medicamento, né, sendo representado aqui pelo quadradinho, pela bolinha, que vai se ligar, então, nos receptores farmacológicos, né, que podem ser de diferentes tipos, como eu havia dito para vocês. Podem ser um receptor de membrana, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína transportadora, né, que ele vai transportar um determinado íon para a célula, ou até mesmo o próprio medicamento. Então, esses tipos de receptor, conhecer quem é o receptor é muito importante para desenvolver um determinado medicamento. E o que acontece com o fármaco e receptor? Então, vai acontecer interações, né? Então, vai acontecer interações químicas que vão fazer a modificação, né? O que nós conhecemos como a resposta farmacológica. Então, eu posso ter ligações iônicas, ligações covalentes, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, né? Então, obviamente, a gente não vai falar aqui profundamente da química, né? Mas vocês observam que existe uma química, né? Então, quando a gente conhece aquele gatinho, né? Aquele rapaz, que a gente não sabe o que acontece, mas a gente sabe que rolou uma química. Então, é o mesmo que acontece no fármaco com o receptor, né? Então, acontece uma interação química e, a partir dessa interação química, um medicamento vai desenvolver uma resposta, né? E essa interação química pode ser de diferentes formas, né? Que vocês viram lá na escola da química básica, e aqui eu mostro para vocês o porquê que vocês aprenderam tudo aquilo, né? Então, né, dessas interações químicas, muitas vezes tem aquela interação que rola, né? Tem uma menina... Oi. Poderia botar o outro slide só para me fazer um pedido, por favor? Esse aqui? Isso. Pronto. Obrigada. Então, dessas interações químicas, né? Às vezes, quando a gente vai para aquela festa, chega lá, a gente, né?
Tem aquele boyzinho que vai ter uma interação, né? Que vai se ligar e desenvolver essas reações químicas, que você vai ficar com o menino e vai ter uma reação química, e tem aquele que não vai ter muita química, né? Então, o que acontece com o medicamento? A mesma coisa. Muitas vezes, né, o fato do medicamento ele se ligar no receptor não significa que ele vai ativá-lo, né? Não significa que ele vai desenvolver a resposta que se precisa, né? Então, para se desenvolver um efeito farmacológico, precisa-se de duas características. Primeiro, afinidade pelo receptor, que é a capacidade de se ligar ao receptor, ou seja, de ser complementar ao receptor. E o segundo, ele precisa ter atividade intrínseca, ou seja, depois de se ligar, tem que ter a capacidade de ativar o receptor, né? Ou seja, o menino tem que ter a capacidade de causar calafrios, né? De causar palpitações. Então, é a mesma coisa, né? Então, o medicamento ele precisa ter essa complementariedade para desenvolver uma resposta farmacológica. Então, só respondendo aqui uma pergunta de Sara. Boa noite, gente. Qual o grupo do WhatsApp dessa matéria? Alguém pode me passar o link, por gentileza? Eu passo aqui na hora do intervalo, certo? Se alguém tiver aí puder passar. Então, né, diante desses princípios, nós observamos que um fármaco ele pode se comportar tanto como agonista quanto antagonista, né? E o que significa isso? O agonista, ele se liga no receptor e vai desenvolver aquela reação química, né? Então, é aquele menino ali que você sente atraído, né? Quando rola o sentimento. Então, o agonista, ele se liga no receptor e induz uma resposta farmacológica, né? Já o antagonista, ele se liga no receptor só para bloquear, né? Então, é aquele menino da música de Maiara e Maraíza, certo? Vocês sabem que música é essa que eu tô falando? Então tem uma música assim, libera ela, você tá ocupando o tempo, não sei o que lá. Eu não sou muito boa, né? Já percebeu? Não precisa, só tô usando aqui, né? Uma exemplificação para vocês não esquecerem do que é o antagonista. O antagonista é o rapaz da música Libera Ela, só ocupando o espaço da vida da pessoa. E aqui a mesma coisa, o antagonista só ocupa o receptor. Por que isso? Porque ele não é capaz, de forma nenhuma, de ativar uma resposta, né? Então, ele só bloqueia o receptor. A função do antagonista é bloquear. Não vamos esquecer mais disso, né? Prova aqui questão certa. Vocês vão lembrar da música de Maiara e Maraíza. Então, a gente observa aqui que o antagonista, né? Ele bloqueia a ação dos agonistas. Por isso, gente, né? Quando você tá com o boy lixo ali, ele vai só, em vez de ele estar ali, não, é melhor estar com ele, estar com nada, não é verdade, porque ele está bloqueando o espaço do agonista, certo? Então a gente observa aqui, ó, em vermelho é o antagonista, em azul é o agonista. Então o antagonista ele se liga e bloqueia, né? Então quando o agonista chega, ele não consegue se ligar. Então essa tirinha ele mostra isso, né? O agonista chegando e falando assim, esse é meu receptor. E o antagonista, desculpe, eu cheguei primeiro. Então ele só tem a função de bloqueá-lo, né? A função dele é só bloquear aquele receptor para que o agonista não desenvolva uma resposta. Certo? E, além disso, né? Cada tipo de medicamento vai desenvolver um tipo de efeito que pode estar relacionado, né, à potência e à eficácia, né? E o que significa falar de potência e eficácia? Então, cada medicamento vai ter uma potência maior do que a outra. Oi? Eu não consegui te entender, Milena. Você poderia repetir? Não, professora, eu falei rápido, desculpa, eu esqueci que o meu áudio estava aberto. Tudo bem. Tudo bem, tranquilo. Vou fechar aqui. Tranquilo. Então, aqui nesses gráficos, eu mostro a diferença de um fármaco que é potente e um fármaco que é eficaz. Para vocês nunca mais esquecerem o que é potência, a gente precisa lembrar do veneno de uma cobra, né? Vocês lembram do caso de um rapaz que foi picado por
cobra naja, e ele foi internado, né, precisou ser entubado, inclusive, ficou entre a vida e a morte por conta de uma picada de uma cobra que ele criava ilegalmente, né? Vocês provavelmente viram isso, porque isso passou muito no Jornal Nacional. Sim, eu vi. Exato. Muitos. Então, o que acontece? Observe, gente, uma picada de uma cobra, né? Ou seja, uma quantidade que foi do veneno para a corrente sanguínea foi muito pequena. Mas o veneno é uma substância, né? O veneno da cobra, principalmente, né, da narja, é um veneno muito potente. Por que é muito potente? Porque em doses baixas, né, ou seja, em pequenas concentrações, ele já atinge uma resposta de 100%. Né? Então, por exemplo, né, então, o pouco que conseguiu ser absorvido, que chegou até a corrente sanguínea, já foi capaz de causar um estrago muito grande. Né? E os medicamentos, a mesma coisa. Então, cada medicamento tem uma potência determinada. Né? Então, por exemplo, por que um medicamento ele é 100 miligramas e o outro é 5 miligramas? Significa que o medicamento de 5 miligramas ele é muito mais potente do que o medicamento de 100. Por que isso acontece? Porque ele, com 5 miligramas, ele já é capaz de desenvolver a resposta farmacológica, certo? Então, a potência, ela mede exatamente o quanto que eu preciso de um fármaco para desenvolver uma resposta terapêutica. Então, quanto menor a dose, maior é a potência, né? Já não diz aquela, né, um ditado que os melhores perfumes estão nos menores vasos, né, nos menores frascos. O que significa isso? Significa que os perfumes mais caros, normalmente, eles estão em frascos pequenos porque eles são muito potentes. Né? Então, uma pequena gota já é capaz de exalar durante horas e muitas vezes você, com um perfume fraco, você pode tomar banho com ele, mesmo assim ele vai passar o efeito rápido, né? E a mesma coisa da potência, o fármaco também tem a potência, né? Então, quanto menor é a concentração, maior é a potência. Então, a gente observa aqui, nesse primeiro gráfico, que o fármaco X, ele, em pequenas doses, né, aqui na curva, né, no eixo X eu tenho a dose, a gente observa que ele começa a desenvolver uma resposta muito mais rápida do que o fármaco Y. E a eficácia relativa, ela mede quanto de resposta que o medicamento vai causar. Né? Então, eu vou ter fármacos que vão induzir 100% de resposta e vou ter fármacos que não vão chegar a essa resposta de 100%. Então, eu tenho aqui que o medicamento X, ele é muito mais eficaz do que o medicamento Y. Né? Então, por quê? Porque um induz 100% de resposta e o outro não consegue induzir uma resposta, né, de 100%. Então, né, quanto mais distante for essa curva de concentração entre o efeito farmacológico e a dose do eixo Y, menos potente vai ser o medicamento, né? E a eficácia, quanto mais alta for essa curva, mais eficaz vai ser o medicamento. Então, esse gráfico aqui, ele caiu numa prova de concurso, né? Então, eu posso dizer que esse medicamento aqui, X, né? Ele começou a desenvolver uma resposta farmacológica com uma dose inferior a 1, né? Porque aqui ele não disse se é 1 miligrama, se é 1 grama, mas eu sei que antes mesmo de atingir a dose de 1, o paciente já alcançou praticamente, né, 100% de resposta, 100% de efeito. Porém, o fármaco Y também, antes de atingir essa dose 1, ele já teve efeito, mas ele não chega ao efeito de 100%, né? Então, e o fármaco Y, ele precisa da dose de 1,5 para atingir, então, a resposta de 100%. Então, quem é o fármaco mais potente? É o fármaco X ou é o fármaco Z? O Z. Oi? Z? Não, quem é o mais potente, né? Ou seja, o potente é o que começa a desenvolver efeito em menores doses. Aqui eu tenho uma dose. É o X, né? Porque
Porque em menores doses ele já tem resposta, né? E qual é o fármaco mais eficaz? É o fármaco X ou o fármaco Y? O fármaco Y. Não, mais eficaz. Eficaz está relacionado à capacidade de desenvolver resposta. É o X de novo, né? Porque ele tá, exatamente, né? Tanto o X quanto o Y conseguem desenvolver 100% de resposta, mas Y, desculpa, Z, consegue desenvolver 100% de resposta, mas eu tenho aqui nesse gráfico, uma questão de concurso, né? Que tanto o fármaco X é o mais potente e o mais eficaz na comparação entre Z e Y, certo? Dúvida, gente, nesse gráfico aqui? O X é mais. Eu não entendi muito, não. Pronto, eu vou aproveitar para explicar de novo, certo? Vou voltar aqui para essa imagem. Ó, eu tenho dois parâmetros que são muito importantes, por exemplo, para escolher qual o tratamento que o paciente vai fazer, certo? Então, por exemplo, vocês já devem, quem já trabalha em enfermagem, né, quem for técnico de enfermagem, ou quem já utilizou um medicamento, tem uma doença crônica, já deve ter passado pela situação, muitas vezes, de precisar escolher qual medicamento, né? O que eu devo tomar, por exemplo, para uma cólica menstrual, que aparentemente é um problema, né, ou uma enxaqueca, que é um problema muito recorrente, e tem pacientes, né, que utilizam o medicamento que não têm a resposta esperada, né? Muitas vezes você utiliza o medicamento e mesmo assim tem dor, né? Mesmo assim sente o desconforto. E como avaliar? Como é que se avalia, então? Mas eu não tenho só o medicamento, eu tenho vários medicamentos disponíveis hoje no mercado para tratar, por exemplo, uma enxaqueca ou uma cólica menstrual, né? E qual vai ser a diferença entre eles? Eu vou ter dois parâmetros. Um parâmetro que mede a potência, né? Ou seja, quanto menor a dose daquele medicamento, maior a potência, né? Muitas vezes eu tenho um medicamento que a dose dele, né? Ou seja, a dose diária é 5 miligramas. E tem um medicamento que a dose diária é 100 miligramas. Por que isso acontece? Se os dois são utilizados para a mesma coisa, os dois vão ser utilizados uma vez por dia. Porque provavelmente o de 5 miligramas é um medicamento que tem uma potência muito maior. Então eu não preciso dar para o paciente 100 miligramas daquele medicamento. Por quê? Porque ele é muito mais potente, né? Ele, em doses muito menores, ele já é capaz de desenvolver a resposta que o paciente precisa. Então a potência, ela está relacionada à dose. Quanto menor a dose, maior é a potência do medicamento. Então, sempre que a gente for falar em potência, lembra do veneno da Narja. Né? O veneno da Narja... Eu não assisti aí. Oi? Oi, Jéssica. Cortou sua fala. Desculpa, porque meu gato ligou aqui. Ah, tranquilo, tranquilo. Pensei que você tinha feito uma pergunta. Sim. Quanto maior a dose... A senhora repete, por favor? Quanto menor a dose, maior é a potência. Entendi. Certo? Porque aí lembra do veneno. Coloca assim a observação, ó, veneno da Narja, né? Que é muito potente. Muito potente, né? Uma dose pequena já faz um estrago imenso, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o veneno da jararaca, ele foi estudado e a partir dele desenvolveu os medicamentos para hipertensão arterial. Né? Então, uma classe, né, farmacológica muito importante para o tratamento da pressão arterial surgiu exatamente a partir do uso, né, a partir do estudo do efeito do veneno da jararaca. Porque o veneno da jararaca, né, uma das coisas que causa morte por conta da picada da jararaca é a hipotensão. Então, por conta dessa hipotensão, começou-se a avaliar o que tinha no veneno para causar esse efeito de hipotensão e saber se era seguro de se utilizar em seres humanos. E a partir disso se desenvolveu a classe do captopril, que vocês provavelmente conhecem, que é captopril, enalapril, e muitos outros, né, até de classes diferentes, surgiram a partir desse estudo. Né? Então,
foi muito importante esse estudo para o desenvolvimento dos medicamentos para tratar a hipertensão arterial. Então, observe, né, como a gente, muitas vezes, a questão observacional, né, do que acontece na natureza, acaba favorecendo para o desenvolvimento dos medicamentos também. Então, voltando, a potência está relacionada à dose. Quanto menor a dose de um medicamento para desenvolver um efeito farmacológico, maior é a potência. Então, esse gráfico aqui, que eu estou apresentando para vocês, nesse eixo X eu tenho a dose, ou seja, eu vou aumentando a concentração do medicamento. Conforme eu vou aumentando a concentração do medicamento, o que eu observo aqui em X? Ele vai aumentando a resposta, né? Porém, chega um certo momento que mesmo aumentando a dose, ele não aumenta a resposta, né? Porque ele já atingiu 100% de efeito. Pode perguntar. Não, eu queria saber assim, essa dose tem a ver com a miligrama? Isso, exato. Exato. Por isso que tem medicamentos que por exemplo, 10 miligramas por dia, e tem medicamentos que para a mesma coisa que 100 miligramas por dia. Certo? Por quê? Porque um é muito mais potente do que o outro. E além disso, existe o outro parâmetro que é importante também para a gente avaliar a eficácia, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho um medicamento que ele não é tão eficaz quanto o outro. Por exemplo, não sei se aqui tem alguém que tem algum problema gástrico, né? Mas provavelmente vocês já ouviram falar em omeprazol, né? Se vocês não têm, provavelmente tem uma mãe, uma tia, alguém que já utilizou omeprazol, né? Ou até vocês mesmos podem ter utilizado omeprazol para tratar por conta de um medicamento que causava acidez estomacal e por isso se passou omeprazol preventivo. Mas, além do omeprazol, eu tenho pantoprazol. E qual é a diferença entre omeprazol e pantoprazol? É a resposta de eficácia, né? Então, a eficácia do lansoprazol ou pantoprazol, que foram medicamentos que surgiram depois, é muito maior do que o omeprazol, né? Então, a gente observa que a resposta de eficácia do fármaco X é muito maior do que o do fármaco Y, né? Então, mesmo aumentando a dose, o Y não chega a 100% de eficácia. Então, a gente observa aqui que nesse gráfico, que ele é confuso mesmo, né? Eu trago ele porque ele é uma questão de concurso, então a gente precisa saber do que está se tratando né? É muito importante que a gente traga casos, né, que caem em concurso para que vocês já estejam preparados, caso aconteça, né, de cair em uma prova que vocês estiverem fazendo, é que a gente observa que o fármaco X, ele chega a uma resposta, né, quase que máxima, tanto quanto o Y. Ou seja, eu tenho aqui que X e Y eles são 100% eficazes, né, nessa comparação aqui desse gráfico. Porém, Y não chega a uma resposta de 100%. E em relação à potência, ou seja, o fármaco que em menores doses já desenvolve efeito é o fármaco X. Isso, a diferença é essa. Certo? Isso, são dois parâmetros que serão diferentes, então, né, que vão modificar de um medicamento para o outro. E por isso que a gente tem tantos medicamentos disponíveis hoje no mercado. Então, eu tenho medicamentos, por exemplo, vocês, se forem hoje na farmácia, perguntarem qual o medicamento que tem aqui para tratar a hipertensão. Então, provavelmente vocês verão vários medicamentos, né? Ou para tratar enxaqueca. Não vai ter só uma opção. E qual é a diferença entre os medicamentos? Então, a potência e a eficácia são o que vai distinguir exatamente a resposta farmacológica de um determinado medicamento. Além desses parâmetros que está relacionado à resposta do medicamento, eu vou ter também um outro parâmetro que é muito importante para a gente avaliar tanto o intervalo posológico como também a segurança do tratamento, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês ou vocês já ouviram falar de casos de que o paciente esqueceu e tomou 2 vezes o medicamento, né? Então, acontece muito isso com idosos.
que obviamente, né, já estão com a memória um pouco acometida por conta do próprio envelhecimento, como a gente vai discutir a partir da próxima semana. Pode falar, Shirley. A senhora repete esse caso do idoso tomar o comprimido na mesma hora, 2 vezes. Acontece o quê? Exato. Exatamente isso que eu vou falar agora, né? Então, o que acontece quando um paciente ele toma 2 vezes um medicamento seguidamente, né? Possa ser que essa dose repetida que o paciente tomou não cause nenhum efeito grave, mas possa ser que sim. E o que vai determinar isso? A dose. A dose e a janela terapêutica, certo? Adilson colocou aqui que já tomou nimesulida 2 vezes. Errei o horário e quase morri de dor de estômago. Imagino. Mas Shirley quer fazer... Eu não terminei ainda de responder. Viu? Mas o que acontece? Por exemplo, eu tenho... No caso de Addison, como a Dilson colocou aqui, não foi um caso tão grave. Mas imagine se fosse um medicamento, né, que tem ação no sistema nervoso central, que é um medicamento, por exemplo, um sedativo. Então, possa ser que se a pessoa utilizar 2 vezes aquele medicamento, ela possa ter um efeito muito mais grave, né, causando até a morte do paciente, por conta de uma superdosagem. Por que isso acontece? Porque todos os medicamentos têm uma dose que é conhecida como a dose terapêutica, que a gente observa aqui nessa linha azul, né, que é a dose que o medicamento precisa estar na corrente sanguínea para se iniciar uma resposta farmacológica, né? E todo medicamento também apresenta uma dose que representada aqui em vermelho, que a partir daquela concentração na corrente sanguínea, aquele medicamento passa a ser tóxico, certo? Então, Paracelsus, que era, né, um grande filósofo da história grega, ele falava que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Vocês já ouviram essa frase, provavelmente. Então, todo medicamento utilizado em excesso, em uma dose errada, ele vai causar uma toxicidade, né? E se utilizado numa dose abaixo da dose terapêutica, ele não vai causar efeito nenhum, né? Deve ter acontecido também com alguém aqui nessa turma, ao invés de utilizar a dose do medicamento, uma dose que foi indicada, você não vou utilizar não, vou utilizar uma vez só. E aí o que está acontecendo? Ele não vai ter o mesmo efeito, porque ele não está utilizando a dose que deveria ser utilizado para se ter o efeito farmacológico esperado, certo? Então a gente observa aqui que todo medicamento vai ter uma dose terapêutica e vai ter uma dose que é tóxica. A distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica é o que nós chamamos de janela terapêutica, certo? Então, se vocês quiserem anotar, pode anotar. Então, janela terapêutica é a distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica de um medicamento. Então, todo medicamento vai ter essa dose terapêutica e a dose tóxica. E cada medicamento vai ter uma distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica diferente. Então, eu chamo medicamentos, né, de janela terapêutica estreita, ou seja, são aqueles medicamentos que a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, se eu digo que o medicamento ele tem a dose terapêutica próxima da dose tóxica, o que vai acontecer? Se esse paciente esquecer e tomar o medicamento 2 vezes, ele pode morrer, né? Por exemplo, Adilson falou aqui que ele tomou nimesulida 2 vezes e sentiu muita dor estomacal. Então, nesse caso, ele teve um agravamento do efeito colateral de um anti-inflamatório, que é sentir dor estomacal. Então, ele sentiu esse efeito colateral que é esperado, de uma forma muito mais grave, porque ele utilizou uma dose que não deveria. Mas se fosse um medicamento para o coração, né? Se fosse um medicamento que aumenta os batimentos cardíacos, como é o caso aqui, né, da digoxina, que é utilizado em casos de insuficiência cardíaca, se o paciente esquece e utiliza 2 vezes, o que vai acontecer?
provavelmente ele vai ter uma arritmia, essa arritmia... Vai ter gota. Exato, né, Shirley? Então ele pode ter algo muito grave mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a dose terapêutica desse medicamento é próxima da dose tóxica. Então, se ele tomar 2 vezes, provavelmente a gente não vai ter uma história bonita para contar, né? Mas eu tenho um medicamento... Você pode falar, Milena. Não, é só uma observação que ela falou aí. Eu lembrei que a minha madrasta, ela teve Covid, entendeu? Aí o médico passou a ivermectina. Só que aí ela acabou tomando a ivermectina, aí acabou e ela tomou novamente. Ela quase morre, porque ela passou muito mal. Era para tomar apenas uma dose. Exato, eu ouvi muitas histórias de pessoas que estavam tomando doses muito altas. Não foi o caso dela, mas que ela, no caso, ela esqueceu e tomou 2 vezes. Teve gente que tomou 4 comprimidos de vez, porque ouviu não sei lá quem dizendo que era para tomar 4 de vez, né? E aí a gente teve, essa pessoa pode ter um efeito colateral, muitas vezes, que nem se sabe que pode existir, porque ninguém vai testar um medicamento dando 4 vezes para um paciente, né? Porque a probabilidade dele ter um efeito colateral é alta, né? Então, por isso que a gente, né, está falando de medicamentos que obviamente são utilizados para trazer um benefício, mas se a pessoa utilizar de forma incorreta, pode cursar com um malefício, que é um efeito colateral ou um efeito adverso, certo? Então, no caso do ivermectina, foi por peso, né? Diz que com 30 quilos você tem que tomar uma, com 60, 2 e por aí vai. E a cada 30 quilos dá um comprimido. Isso é verdade? Isso, existe. Normalmente isso está relacionado porque, na verdade, a ivermectina é um medicamento para verme, né? Então, ele para tratar exatamente, né, parasitoses, né? Então, assim, não existe nenhum estudo que demonstrou que ele, de fato, teria eficácia para prevenir uma infecção por coronavírus, né? Então, assim, houve um estudo que foi sugestivo, mas as pessoas acabaram interpretando aquela informação de uma forma errônea, né? E o que acontece? Como normalmente, né, as crianças, elas não têm, como o Chile falou lá, para a criança eu preciso calcular a dose de acordo ao peso, exatamente porque, né, o volume de distribuição, né, o fármaco vai se distribuir de uma forma muito diferente uma criança, como ela colocou aqui, de até 30 quilos, de uma forma diferente de um adulto. Por isso que a dose vai ser ajustada para peso, mas isso não justificaria a pessoa estar utilizando, né? Eu ouvi casos, Chile, de gente utilizando diariamente, inclusive. Então, assim, de coisas absurdas que muitas vezes aconteceram, porque muitas vezes as pessoas não têm informação, né? E acabam se influenciando por uma vizinha, por um colega, que às vezes nem fala de forma verídica, né? Às vezes é uma fake news que surge, que ninguém sabe de onde veio e que pode trazer graves riscos para a saúde, né? Então, por isso que a gente deve, na verdade, ter muita cautela, principalmente quando a gente for utilizar um determinado medicamento. Por quê? Porque a gente tem que... Lembra tudo que eu falei com vocês em relação à bula? A dose que está ali na bula, né, é a dose que o laboratório se responsabiliza que é seguro, né? Então, se você utiliza uma dose acima do que o laboratório está dizendo que é para utilizar, qual é o risco que você corre? Né? Você corre um risco que a gente não pode nem estimar, porque você tá se submetendo a uma coisa que ninguém fez antes. Porque quando eu uso um medicamento, eu tenho a segurança que aquele medicamento foi testado por um laboratório para ser aprovado, e a vigilância sanitária avaliou os estudos para que aquele medicamento pudesse ser comercializado. No caso específico, você começa a utilizar um medicamento por conta própria, fora das recomendações, você perde o respaldo do laboratório, né? Então, o laboratório, você não utilizou como deveria, então a segurança daquele tratamento, eu não tenho mais como comprovar, né? O que acontece, por exemplo, quando uma mulher esquece de utilizar um anticoncepcional, né? Então, o anticoncepcional é 99% seguro, né? Para evitar uma gestação. Porém, se você esquece de tomar um dia, né? Ele vai reduzindo a eficácia, e a depender do número de vezes que você esqueceu,
a própria bula te recomenda abandonar o tratamento, porque não vai mais servir, não vai ter mais efeito para evitar a gestação, né? Então, recapitulando, né, toda essa discussão que a gente teve aqui, é que a margem terapêutica, né, ou janela terapêutica, que são sinônimos, ela vai medir exatamente a segurança do tratamento, né? Ou seja, a distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, quanto mais distante for a dose terapêutica da dose tóxica, mais seguro é o tratamento. E quanto mais próxima ou estreito for a distância entre a dose terapêutica e a dose tóxica, mais arriscado é aquele tratamento, né? Por quê? Porque, obviamente, esse paciente, se ele esquecer de utilizar de novo, ou se, né, ele for um paciente desnutrido, ele for um paciente acamado, idoso, possa ser que mesmo utilizando a dose recomendada, mas como ele não é uma pessoa adulta, né, que está com a sua saúde íntegra, possa ser que aquele medicamento alcance efeitos tóxicos, certo? Deu para entender, pessoal? Pode falar. Então, na dúvida se a pessoa tomou o medicamento ou não, antes de não tomar, porque tomar, né? Sim. Sim, porque... O hipertenso mesmo. O hipertenso, ele não sabe. Ele não lembra se ele tomou ou não um medicamento. Né? E passou determinado horário. Então, antes ele não tomar do que tomar. Olha, nesse caso, a gente fica numa situação muito complicada, né? No caso de um hipertenso. Por quê? Porque se ele não tomar e ele não tomou, ele pode ter um infarto. Então, qual seria a melhor coisa a se fazer? Verificar a pressão dele. Se ele não tem certeza se ele tomou ou não o medicamento, a melhor coisa a se fazer é verificar a pressão. Se a pressão dele está ok, então é melhor ele não tomar. Se não, é melhor ele tomar, né? Então, é claro, Shirley, que eu sei que nem todos os pacientes terão, né? Shirley não, Silene, desculpa. Nem todos os pacientes terão esse equipamento para fazer essa avaliação, mas o recomendado é que ele vá até uma farmácia, né, ou um posto de saúde, um PSF, e avalie a pressão de forma corriqueira, né, principalmente se ele tiver alguma dúvida se utilizou ou não o medicamento, exatamente para verificar se a pressão dele está tudo bem. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o paciente até utiliza o medicamento correto, mas quando a gente fala de tratamento de hipertensão, normalmente esse tratamento é um tratamento muito longo. E possa ser que aquele medicamento não esteja mais fazendo o mesmo efeito de antes. Então é importante sempre o paciente estar monitorando e avaliando esse parâmetro, né, para verificar a eficácia terapêutica, certo? Sim. Então esse parâmetro é um parâmetro muito importante, né, de ser avaliada a distância entre a dose terapêutica e o início dos efeitos adversos, né? Exatamente para avaliar a segurança do tratamento, né? Então, né, como eu havia dito para vocês, tudo isso ele depende muito do alvo farmacológico, do tipo de receptor com que esses fármacos irão se ligar, né? Então, como nós vimos, só recapitulando aqui, eu vou ter vários tipos de receptores. Vou ter receptores como canais iônicos, né? Vou ter receptores como proteínas de parede celular e vou ter também receptores intranucleares. Porém, né, com o uso repetitivo desses medicamentos, como eu falei aqui no caso da pressão arterial, o que vai acontecer, né? Caso da pressão arterial, ou no caso, né, por exemplo, de um medicamento sedativo, de um medicamento hipnótico, né? Com uso prolongado, esses locais de ação, esses receptores, eles acabam se modificando, né? Então, isso é o que nós conhecemos como dependência química e como tolerância. Então, por que o medicamento, né, ele para de fazer efeito? Vocês já passaram por uma situação como essa, de tomar um medicamento e depois o medicamento não fazer mais efeito em vocês, por uso, né, prolongado ou num parente de vocês? Já passaram por essa situação? Eu já, Pro. E o que aconteceu, então? Vou justificar agora o que aconteceu com vocês, certo? Para parar de fazer efeito.
Nossas células, né? O medicamento ele está ali causando um estresse na célula, né? Porque ele está bloqueando um processo fisiológico, ele está evitando que uma ação fisiológica aconteça. E aí a nossa célula acaba se modificando para evitar a ação daquele fármaco de forma repetitiva, né? Então, como é que isso acontece? Esse nome, né, que se dá na farmacodinâmica, que ocorre essas alterações nos receptores, nós chamamos de dessensibilização, ou seja, os receptores não são mais sensíveis aos fármacos, né? Então, dessensibilização de receptores é o processo que acontece, né, após o uso prolongado e repetitivo de um determinado medicamento. E como é que isso acontece? Né? Então, o receptor ele pode se alterar a estrutura química dele na célula, né? Evitando que esse fármaco chegue e se ligue, ele modifica esse sítio de ação. Quando você utiliza um medicamento, ele não consegue mais se ligar. Perda, né? Então a célula para de expressar aquele receptor, né? Por exaustão de mediadores, por adaptação fisiológica e por também resistência. Então eu vou trazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui o caso, né, de uma dessensibilização de receptores causado por conta do uso da cocaína, né? Lembra que nós falamos lá na primeira aula que eu vou ter drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Então, os medicamentos, eles causam uma modificação fisiológica, mas para um determinado benefício, né? A gente usa um medicamento que vai modificar um efeito fisiológico para um benefício clínico. E as drogas ilícitas também vão causar modificações fisiológicas, mas que vão reverberar em um malefício, né? Por isso que são drogas ilícitas, né? E aqui eu tenho o que acontece com o usuário de cocaína. Então, eu tenho aqui um neurônio em repouso, né? Que libera dopamina na fenda sináptica. E aí ele, obviamente, né? Isso aqui acontece no estado normal. Então, a gente tem aqui a sinalização da dopamina, um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. E a dopamina é um neurotransmissor que nós liberamos e que é responsável por várias funções, né, fisiológicas, de concentração, de, né, se manter concentrado e desenvolver várias atividades cotidianas. Um paciente que faz uso prolongado da cocaína, né, o que vai acontecer? Essa substância ele vai liberar muita dopamina na fenda sináptica. E o neurônio pós-sináptico, ele obviamente, para não morrer, né, do excesso de ativação que acontece, ele acaba modificando os receptores. Então, a gente observa que esse receptor era quadradinho, ele se transforma em um receptor, né, de formato triangular, para que, de forma, obviamente, né, ilustrativa, para que a dopamina não consiga mais se ligar e desenvolver essa ação excessiva. Então, ou seja, os receptores se modificam por conta do excesso, né, do uso de um determinado medicamento ou de uma droga de abuso. Ou, né, as células podem simplesmente remover os receptores das membranas, né? Então a gente observa aqui, ó, vários receptores da membrana, né, várias proteínas. Olha o que essa célula faz. Ela pega aqui essas proteínas, né, fagocitam essas proteínas, vai lá para os lisossomos, né, que tem várias enzimas que vão degradar esses receptores. Então, a célula deixa de expressar o receptor que o fármaco iria se ligar. Então, essa é outra justificativa para a perda da ação farmacológica. Então, além disso, né, pode ocorrer adaptações fisiológicas, né, pela diminuição do efeito da droga e efeitos colaterais, como, por exemplo, diuréticos. Né, os diuréticos com uso crônico também deixam de fazer, né, o mesmo efeito farmacológico. Fernanda botou 10. O que é 10? Deixa eu ver que acho que veio aqui uma pergunta que eu não respondi. Fernanda, então, pode dizer que a terapêutica seja 5 ml
e o tóxico 19 ml? Sim, pode ser. Isso aqui seria, né? 5 ml a dose terapêutica, 5 miligramas por ml e 19 miligramas por ml poderia ser a dose tóxica, exato, né? De um medicamento hipotético. Seria isso, Fernanda? Então, esses mecanismos de adaptação celular, eles acontecem por conta do uso prolongado de um determinado medicamento, né? Isso também acontece, gente, né, com o uso prolongado de antibióticos, né? Alguém aqui já utilizou um antibiótico e não matou a bactéria? Acredito que sim, né? E por que isso acontece? Porque a bactéria pode ter desenvolvido um mecanismo de resistência ao uso do medicamento, né? Então, eu tenho aqui exemplos de fármacos, né? Que eles não são mais sensíveis para matar uma determinada bactéria. Pode falar, Geisa. Jéssica, desculpa. Nesse caso, não toma o antibiótico na hora certa, né? Exato, né? Então, muitas vezes, por conta do uso, né, indevido do antibiótico, quando você não toma o antibiótico de forma correta, você está expondo a bactéria ao antibiótico em doses que não são capazes de matar a bactéria. E aí essa bactéria acaba sofrendo mutações, se tornando mais resistentes, né? Então, por exemplo, né, a bactéria ela desenvolve mecanismos, né, de desenvolver proteínas que vão se ligar a esses antibióticos quando ele entra na célula e aí ele não consegue mais, né, atacar aquela célula da bactéria e matar aquela célula. Desenvolve enzimas que vão degradar, quebrar o antibiótico, aqui eu tenho um tipo de antibiótico todo quebradinho, tá vendo? E desenvolvem enzimas também que vão botar o antibiótico para fora. O antibiótico entra, mas a célula manda esse antibiótico para fora. Esses mecanismos de resistência também acontecem no caso de tratamento do câncer, né? Então, infelizmente, né, o câncer ele acaba muitas vezes evoluindo e a quimioterapia não é mais capaz de matar um determinado tipo de tumor, né? Às vezes o paciente começa o tratamento oncológico, tem uma redução muito grande, né, do tamanho do tumor, porém chega um certo período que essas células acabam se tornando, né, muito resistentes e o paciente acaba evoluindo, né, para um quadro de não ter tratamento farmacológico, né, já que essas células acabam desenvolvendo resistência. Pode falar. Essa questão do antibiótico, eu sou portadora de endometriose profunda. Uhum. Na realidade, graças a Deus, os focos, os médicos conseguiram tirar, né? Mas ela pode acontecer de voltar. Aí o que acontece? Eu tomei uma medicação durante 6 meses, que é um antibiótico, que é um anticoncepcional muito forte. Eu tomei esse antibiótico durante 6 meses e não teve jeito, não resolveu. Eu tive que fazer a cirurgia. Então, eu acho que associa um pouco, né? Exato, né? Exatamente. Então, chega um certo momento que, como Lucília colocou aqui, né? Então, chega um certo momento que o nosso organismo, né, acaba se adaptando ou à bactéria e aquele medicamento não faz o mesmo efeito, né? Então, às vezes não é porque eu tomava aquele medicamento, era tão bom para mim, hoje não faz mais o mesmo efeito. Então, uma das justificativas é esse processo que acontece com que é chamado, né, que são vários processos, na verdade, a gente falou aqui de vários exemplos, e que é o que acontece com o uso prolongado, né, de um determinado medicamento. A Dilson fez uma pergunta muito interessante, né? E o álcool corta mesmo o efeito do medicamento ou só alguns? Só alguns, certo? Não são todos os medicamentos que terão seu efeito alterado por conta do uso de uma bebida alcoólica, certo? A gente já está aqui próximo do horário do intervalo, eu vou só adiantar para que a gente faça só atividade no retorno, certo? Vocês estão muito cansados? Posso adiantar? Pode adiantar, é melhor. É melhor, né? Então falta pouca coisa aqui. Adilson, não são todos os medicamentos, certo? Só recapitulando a pergunta, não são todos os medicamentos que vão ter o efeito alterado, né?
mas alguns, né? Então, alguns, de fato, não devem ser utilizados. Por exemplo, o álcool, ele é uma substância sedativa. Ele causa sedação. A gente vai falar um pouco disso mais na segunda unidade. Então, o álcool ele vai causar um efeito sedativo no paciente. Porém, o que acontece? Esse paciente, se ele utilizar esse medicamento, o álcool, junto com o medicamento que é sedativo, não vai ser coisa boa, né? Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar do Boa Noite Cinderela, que é exatamente colocar umas gotas de Rivotril, né? Ou clonazepam em uma bebida alcoólica, né? Então, faz um estrago muito grande, né? Então, por isso, muito cuidado com os copos de bebida em uma determinada festa, porque o que vai acontecer? O efeito sedativo vai ser potencializado com o álcool. Porém, muitas vezes o álcool não interfere na ação do medicamento. Agora, Adilson, é claro que é muito importante que tudo seja utilizado de forma moderada, né? Se a pessoa for utilizar né, por exemplo, para uma festa, aquelas festas que começa de tarde, vai até o outro dia e a pessoa fica ali, né, com bebida livre e vai utilizar uma dose muito alta, vai fazer mal de qualquer forma, né? Então, tudo com moderação. Então, como é que eu sei se vai interagir ou não? Provavelmente na bula, se tiver interação com álcool, vai estar lá escrito, certo? Se não, se considera que não, provavelmente não tem uma interação farmacológica. Então, respondendo aqui a outra pergunta, professora, sobre a atividade avaliativa, foram duas, mas eu só coloquei um espaço para postar, porque foi uma para uma semana e outra para outra semana, né? Então, vocês postariam só uma resposta. Então, vocês primeiro avaliaram, né, a questão da forma farmacêutica, depois avaliaram as propriedades da farmacocinética. Então, no portal, é para vocês postarem só uma, né? Mas eu passei em 2 etapas, certo? Então, aí ele coloca aqui, uma que foi feita na sala de aula e outra que está no portal, que será entregue dia 28. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Aí Agora você colocou em qual portal? Porque meu portal do AVA ainda está como se eu tivesse à tarde. Pronto, não é o portal do AVA, é o portal Dominus mesmo, tanto da FAM quanto da UNEF. Certo? Oi? O portal AVA aqui em cima e deve estar se entregue até 28, não é isso? Sobre o medicamento, a bula. Não, essa atividade está no Dominus. E outra. Está no Dominus. É isso, mas avaliativa. Essa atividade. Até agora é só essa. A gente vai ter uma hoje, avaliativa, e eu vou passar uma atividade para casa. Certo? Agora. Pronto? Tá, ok. Então, Essa atividade pode ser passada na Gabriela também, professora? Hoje? Na atividade de hoje, durante a aula? Essa atividade que vai ser passada hoje. Vai. Sim. A gente vai ter uma atividade ao vivo hoje, que vai valer nota, e eu vou passar uma atividade para casa. Certo? Então, hoje a gente vai completar 3 atividades já disponíveis. Então aqui, ó, teve outra coisa aqui, outra pergunta. Teve uma professora que falou que o álcool não corta o efeito, que é mito. Então, depende muito do medicamento, certo? Tem medicamentos que podem não interagir, tem medicamentos que interagem sim, certo? Que pode dificultar muito, né? Então, ela disse que não pode sobrecarregar o fígado. Não, o medicamento, né? O medicamento ele é metabolizado pelo fígado e o álcool também é metabolizado pelo fígado. Por isso que quando, né, o álcool é uma substância endógena que vai se ligar aos receptores e também vai ter um efeito como fármaco, certo? Ele só não é usado como fármaco porque os efeitos tóxicos dele é superior aos efeitos terapêuticos. Então, por isso que ninguém toma cerveja para fins terapêuticos, viu? Cadê o pessoal aqui? Cadê Adilson? É Adilson? Né, viu, Adilson? Nada de tomar álcool aqui com desculpa de efeito terapêutico. A professora disse que era sedativo. Vou tomar aqui um copo de cerveja para dormir mais tranquilo.
né? Nada disso, tá? Os efeitos tóxicos são superiores aos efeitos terapêuticos. É verdade. Só que não é verdade. Só que ele não é utilizado para fins terapêuticos. Por quê? Porque o efeito tóxico é superior. Estou dizendo, obviamente, em excesso, né, gente? Nada em excesso faz bem. Né? Então, obviamente, se vocês tomarem um copo de cerveja, uma taça de vinho, uma dosezinha de cachaça, né? De forma moderada, não vai causar um efeito tóxico. Mas tudo tem uma dose tóxica, né? Tudo tem uma dose tóxica e tudo em excesso vai causar um malefício, certo? Então, o grande problema do álcool, né, que muitas vezes acontece em interações com medicamento, que ele também vai ser metabolizado pelo fígado. Né? Vocês já devem ter ouvido várias músicas, né? Que as músicas de arrocha, de sertanejo, eles descobriram que o álcool em excesso faz mal para o fígado e agora tem várias melodias para ilustrar isso, que vai trocar o coração pelo fígado e que não sei o quê, né? Então, assim, umas músicas muito poéticas que mostram sobre isso, né? Mas, e por quê, né? O sertanejo tem razão? Tem razão, né? Então, porque exatamente o álcool em excesso vai causar, ele vai se acumular, né? As enzimas que fazem a metabolização do álcool, que vai fazer a metabolização do medicamento, não vão suportar a concentração excessiva, e a concentração excessiva do álcool vai causar necrose hepática, né? Da molécula em si, e isso pode culminar numa cirrose hepática ou até num câncer hepático, né, de forma futura e, obviamente, quando a pessoa utiliza álcool de forma muito, né, muito exagerada, tá? Então, respondendo aqui a outras perguntas, né, o uso do anticoncepcional e antibiótico, o contraceptivo pode ter efeito normal, normal, né? Então, tem alguns antibióticos que podem reduzir o efeito de anticoncepcionais, certo? Então, não são todos, por isso é importante você sempre ler a bula antes de tomar o medicamento, certo? Mas não é mito, não. Existe interação medicamentosa, sim. Qual a pontuação dessas atividades? Então, por exemplo, a atividade de hoje vai valer 1 ponto, certo? E a atividade que está no portal, ela também vale 1 ponto. Prof, como cheguei hoje? Como ficaria essa segunda atividade passada? A atividade que eu passei é até o dia 28 para enviar. Então, você vai entrar lá, tem lá as instruções de como fazer a atividade e você envia, certo? Eu não expliquei ainda a atividade que a gente vai fazer depois do intervalo. Então, eu vou só adiantar aqui, né, algumas questões para a gente não... já estou no finalzinho da aula já, tá? Então, a toxicologia farmacológica, ela também, né, é uma área de estudo da farmacologia e que avalia exatamente esses efeitos que podem surgir, efeitos maléficos que podem surgir por conta do uso de um medicamento. Né? Então, não é anormal, uma coisa, né, fora da realidade, dizer que uma pessoa teve uma intoxicação causada por conta do uso de um medicamento, né? Então, esses efeitos acontecem porque muitas vezes esses medicamentos vão se ligar a receptores que não são os receptores-alvo. Por exemplo, quando uma pessoa toma um antialérgico e sente sono, ou quando a pessoa toma o Dramin e sente muito sono, né? Então, esse efeito, ninguém toma o Dramin para dormir, né? Na verdade, tem gente que faz isso e é errado, né? Porque o Dramin não foi desenvolvido para isso. Esse é o efeito colateral do Dramin, certo? Então, esses efeitos secundários são também conhecidos como efeitos não pretendidos. E eles podem acontecer... Sim. A senhora poderia disponibilizar ainda hoje no grupo, se fosse possível, os links das últimas aulas? Posso. Eu envio novamente, certo? Certo. Vou enviar novamente os slides também, que também tá tudo no portal já, tá? Pode perguntar. Alguém queria perguntar? Eu tenho essa questão da rinite alérgica, e aí, logo de início, eu tomava esse Stanin. Uhum. E ele sempre me deu muito sono, só que logo de início, quando eu tomava, eu sentia uma melhora, passava. E já tem um tempinho que eu tive que trocar de remédio, porque ele só estava me dando sono, e a alergia em si não tinha melhora nenhuma, só sentia sono.
Exato, né? Então você tinha um efeito secundário, que era o efeito não pretendido, né? E que isso acontece muito comum, né? Daniela trouxe aqui um relato que aconteceu com ela, mas eu acredito que muita gente aqui que não quer ligar o áudio possa ter passado por isso também, né? De sentir um efeito colateral por conta do uso do medicamento, ou um efeito adverso. E qual é a diferença entre... Oi. Eu fiz uma pergunta no chat, não sei se a senhora viu. É que muita gente fala, não pode tomar anticoncepcional quando estiver fazendo o procedimento, quando estiver tomando um antibiótico, porque o antibiótico corta o efeito do anticoncepcional. Isso é verdade ou é mentira? Isso, eu falei, mas talvez às vezes corta o áudio chega atrasado, né? É verdade, Paula, certo? Então, existe anticoncepcional que não deve ser utilizado junto com antibiótico porque não vai fazer efeito, né? Então, o antibiótico corta o efeito de alguns anticoncepcionais. São todos os antibióticos e anticoncepcionais? Não. Essa interação acontece com alguns antibióticos. Ou seja, é importante sempre ler a bula para saber se vai existir essa interação, se é necessário fazer essa substituição. Nem sempre vai ser necessário, certo? Você utilizar um método de barreira e suspender o anticoncepcional naquele mês. Mas essa interação ela acontece sim, certo? Mas vai depender do tipo de antibiótico que o paciente for tomar. Então, a gente observa que eu posso ter tanto um efeito colateral como um efeito adverso. Muitas pessoas acham que são sinônimos, mas não são. Efeitos colaterais são aqueles efeitos esperados, né? Então, todo mundo espera, todo mundo vai ter um efeito colateral, né? Quando utiliza um Dramin e sente sono. Eu não conheço ninguém que utilizou um Dramin e disse assim, mas eu tomei o Dramin e não senti sono. Não tive uma sonolência, não tive, né? Perda, fiquei um pouco mais letárgico, no mínimo, né? Ficar mais letárgico. Por que isso? Porque sentir o sono é um efeito colateral, né? É um efeito colateral. Mas provavelmente você fica um pouco mais letárgica, né, Luma? E um efeito adverso é aquilo que não é esperado. Ou seja, né, às vezes um paciente ele toma um medicamento e aparece manchas vermelhas, às vezes ele toma um medicamento e ao invés de sentir sono, eles têm uma agitação, eles têm palpitações. Esse é um efeito que não se sabe, né, muitas vezes, qual é o mecanismo que justifica esse efeito adverso. Então, o efeito colateral é um efeito esperado, que já se espera que ele aconteça, e um efeito adverso é aquele efeito que não é esperado, né, que acontece de forma, muitas vezes, ocasional. Aí uma colega colocou que quando tomou anticoncepcional pela primeira vez que ela passou mal, é um efeito não esperado, ou seja, isso é um efeito adverso, né? Quando eu tomo Plasil na veia, eu fico falando besteira, né? Então, muita gente acontece isso, né? O Plasil, ele pode causar efeitos colaterais, principalmente quando é intravenoso. Por quê? Porque a dose que está na corrente sanguínea é muito maior, né? Então, chega aquela dose que já começa a induzir efeitos, né, que não são sentidos pelos medicamentos utilizados pela via oral, né? Para Isabela Cardoso não está conseguindo entrar na aula porque está sem internet, certo? Pode falar, Dani. Inclusive, a senhora fala assim, quando a gente costuma ler a bula do medicamento, tem lá, os efeitos que a gente pode esperar que aconteça. Tipo, tem remédios que você pode sentir azia, você pode sentir um desconforto intestinal, tipo assim, a senhora fala, né? Exato, exatamente, né? Então, cada medicamento pode induzir efeitos, né, tóxicos, como, por exemplo, eu trago aqui esse antialérgico, né, que ele pode causar, né, então, por que ele causa sono, né? Por que algumas substâncias, né, que têm efeito antialérgico causam sono? Porque eles vão conseguir se ligar aos receptores do sistema nervoso central também, além dos receptores que estão relacionados à alergia, eles também vão ligar a outros receptores que não são pretendidos, causando sonolência, certo? Então, eu vou aqui avançar por conta do nosso horário, né? Trazer aqui, eu reduzi aqui um pouquinho dos exemplos. Então, todo medicamento utilizado de forma excessiva, ele pode induzir efeitos tóxicos. Eu trago aqui um exemplo do paracetamol.
Paracetamol é um medicamento muito usado por crianças, adultos, idosos, mas a dose tóxica do paracetamol é de 7,5 a 10 gramas por dia, né? Então é como se a pessoa utilizasse 10 comprimidos por dia, né? Então, o que aconteceria se a pessoa utilizasse 10 comprimidos de paracetamol por dia? Provavelmente, né, essa substância, o excesso do paracetamol no organismo, iria formar muitos metabólitos tóxicos, né, que em altas concentrações vai causar saturação, né, e se transformar em uma substância que vai causar uma hepatotoxicidade fulminante, podendo até causar a morte do paciente, né? Então, observe que nenhum medicamento ele está livre de causar efeitos tóxicos. Inclusive, em alguns países, o paracetamol nem é comercializado por conta desse efeito, mas observe que a dose terapêutica, né, a dose tóxica é 10 vezes maior do que a dose terapêutica. É claro que se for um paciente que já tem um problema hepático, se ele já tiver cirrose hepática, ele não pode tomar paracetamol de forma nenhuma. Aqui respondendo a pergunta de Flor. Então, no caso de uma toxicidade, o que poderia ser feito? A gente vai falar disso agora, né? Então, existe também respostas, né? Pacientes que têm alergia a medicamento, e isso a gente só vai descobrir quando o paciente toma um medicamento, né? Uma hipersensibilidade. Então, se o paciente tiver alergia ao medicamento, ele não pode tomar novamente, porque isso pode, então, acontecer. A próxima reação pode ser ainda mais grave, né? Então, com o uso prolongado, né? Com um medicamento, ele pode causar tanto depressão do sistema nervoso central, depressão das vias aéreas, toxicidade cardiovascular, convulsões. E respondendo à pergunta de Flor, né, que Flor já adiantou aqui, então, em um caso de envenenamento ou de um paciente, né, que muitas vezes até tenta suicídio com o uso de medicamento, o que fazer, né, no caso de envenenamento? Então, existem algumas abordagens terapêuticas que vai depender muito do tempo do socorro, né? Então, se o paciente tentou, né, suicídio ou tomou uma dose excessiva de um determinado medicamento por outra causa, o que fazer? Existem abordagens terapêuticas, né, que podem ser, por exemplo, o uso do carvão ativado, que é muito utilizado em hospitais em caso de envenenamento ou em caso de superdosagem com medicamento pela via oral. Por quê? Porque esse carvão, ele absorve o medicamento, ele complexa o medicamento e evita que esse medicamento caia na corrente sanguínea. Além disso, se for, né, então o primeiro passo no caso de envenenamento é o paciente deve ir para o hospital porque ele pode ser entubado, né? Então, dependendo da reação que se tenha, esse paciente vai ser monitorado até que os níveis terapêuticos daquele medicamento saiam da corrente sanguínea e que as funções dele voltem ao normal, né? Mas o sucesso em caso de envenenamento ou superdosagem estão diretamente relacionados ao tempo, né, de socorro. Então, quanto mais demorar o socorro, provavelmente, né, mais difícil vai ser reverter os efeitos de toxicidade, né? Aqui a colega dizendo que tem alergia a paracetamol. Então, finalizando aqui, a gente observa que tudo é cíclico, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica, ela acontece e a gente viu aqui vários conceitos e várias teorias, mas que, na verdade, a gente está reportando exatamente acerca do uso dos medicamentos, né? Então, os medicamentos, eles irão influenciar diretamente em uma resposta farmacológica, né? E isso tudo vai estar relacionado ao sucesso terapêutico ou um não sucesso terapêutico, né, de um determinado tratamento. Certo, pessoal? Então, essa aula foi um pouco comprida, né? Mas eu vou dar aqui um intervalinho de 15 minutos para a gente retornar, então, 9 horas. E a gente retorna, então, com a atividade de hoje, certo? Então, mantenham-se concentrados, vai ali tomar uma água, um suco, né? Comer alguma coisa para que a gente possa, então, retornar a nossa aula de hoje, que está sendo super proveitosa, tá ok? Então, até daqui a pouco.